Olá pessoal, muito bom dia a todos na FM Cultura 107,7. Estamos aqui neste sábado, ao vivo também pelo YouTube do canal do Pensando Bem, juntinho, né? Mesmo horário, né? Sai no FM e fica ali no YouTube, e a vantagem de ficar no YouTube é que o pessoal pode a qualquer momento, tá no rádio agora, tá curtindo, quer ouvir de novo, né? Pode ir lá no YouTube também e conferir. E não tem como deixar de falar hoje, né? Tá aqui eu e o Juremir falamos durante a semana e aquela pergunta que vem sem interrogação. O Juremir me mandou no WhatsApp: Nando, temos que falar do Oscar e do cinema de novo, né? Já falamos, mas vamos falar de novo, né? Virou um programa de cinema, assim. Virou um programa de cinema. Toda semana cinema. Mas, na verdade, olha, tá rivalizando com o futebol esse assunto no Brasil. Tá melhor do que o futebol. Muito melhor, no futebol a gente não ganha nada. Pelo Cinema, menos no cinema a gente ganha. No cinema ganhamos a nossa Copa do Mundo. É isso aí, ganhamos a nossa Copa do Mundo. E para seguir nessa aqui, nós estamos aqui na Famecos, no estúdio da ProHub, esse estúdio lindíssimo, panorâmico aqui, vendo os estudantes passarem aqui, os professores. Já voltaram às aulas normal, Juliana, aqui? Já voltaram as aulas. O calor não foi embora, mas as aulas já chegaram. Que coisa boa, que coisa boa. Então já fica aquela circulação bacana aqui de estudantes aqui na Famecos, no estúdio da ProHub, e nós temos também sempre a Matinal Jornalismo, a revista Parênteses, como parceiras aqui do canal. Paulo Casanova, presidente do Clube de Cinema de Porto Alegre, é um dos nossos convidados, e a professora de cinema da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes. A mesa de hoje é um luxo. Paulo Casanova, Ivana. Daqui a pouquinho vai chegar o Milton do Prado, que é professor de cinema da Unicinos, e também teremos a Daniela, que é presidente, coordenadora, diretora da Cinemateca Capitólio. E a Cinemateca foi um dos lugares que juntou gente, tinha torcida para acompanhar o Oscar. Transmitiram, né, na tela grande, né, botaram ali o Oscar. A Daniela Mazzilli, ela comanda uma turma que entra Juliana Costa, o Leonardo Bonfim e tantos outros, que se tornou o QG da cinefilia de Porto Alegre. Todos os filmes mais interessantes que têm que ser buscados, muitas vezes, eles têm inclusive um convênio com a Embaixada da República Tcheca, todos os anos, em setembro, normalmente, eles fazem uma exibição de filmes. Eu já estou fazendo a propaganda do trabalho da Daniela, mas ela comanda ali uma equipe de, obviamente, abnegados, como todo trabalhador em cultura, né? Sempre com orçamentos baixos, sempre com equipe a menos do que deveria ser, mas eles fazem um trabalho de luxo. Vamos começar pela a pergunta que todo mundo faz. Ganhou o melhor filme o Anora ou esse resultado ficou estranho e, por exemplo, o Brasil merecia mais? Ivana. Olha, eu acho que o melhor filme já foi histórico, foi importantíssimo, o melhor filme estrangeiro. O Anora, gente, ele é a cara da indústria cinematográfica hollywoodiana, né? Um conto de fadas, uma Cinderela stripper, né? Com cenas picantes, é quase um porno soft, que eu não acho ruim. O diretor do Anora é um diretor independente, então, assim, é claro que a gente queria mais, mas eu achei que eu queria mais para Fernanda Torres, isso sim, mas eu acho que o prêmio de melhor filme estrangeiro foi muito bom, realmente o auge seria a gente premiar a Fernanda Torres, mas eu fiquei satisfeita, de forma geral, com a premiação do Oscar, porque é isso, né? É um evento da indústria, as regras, a cultura norte-americana se auto-celebrando, né? Tem esse caráter meio provinciano, né? Digamos assim, se é que a gente pode falar de província numa indústria global, mas, assim, ao mesmo tempo, o Oscar está se renovando, ele está premiando cada vez mais cineastas independentes, as questões políticas estão entrando no cinema pop e mainstream. Enfim, então eu fiquei satisfeita. Paulo. Eu falo em conjunto o que a Ivana está dizendo. Eu apenas digo que é um filme feito pelo Sean Baker. Ele fez um filme que eu acho muito melhor, chamado Projeto Flórida, né, que foi com Willem Dafoe, enfim. É um filme que eu tive a honra de assistir sozinho numa sessão de pré-estreia, porque ninguém queria ver aquele filme e tal e coisa, e eu acabei vendo e... Eu só assisto filme sozinho no meu sofá.
eu consegui ver sozinho numa sala de cinema. Mas a Nora é, para usar uma frase de impacto, é uma linda mulher com um toque pervertido. Né? Enquanto que a Linda Mulher era aquele trabalho lá de 1990, bem de estúdio Disney, o Sean Baker é do cinema independente, o orçamento foi de 6 milhões de dólares, enfim, que para os padrões americanos é o que eles chamam, né, o dinheiro do amendoim. Né, o Ainda Estou Aqui foi de quanto? 1 milhão e pouco? Eu não sei dizer, um pouco mais, né? Porque aí eu estava comentando com o Juremir que hoje em dia os orçamentos de filme têm 3 partes, né? Um é o de produção, outro é aquele velho nó do cinema brasileiro, que é a distribuição, a divulgação, e agora tem que ter um terceiro orçamento para ganhar os prêmios. Campanha. Né? As campanhas, né? Já está aqui conosco também o Milton do Prado, que é professor de cinema da Unicinos. A pergunta que a gente colocou aqui para discussão é a pergunta óbvia. Ficamos bem na parada ou merecíamos mais? O Anora, que ganhou, era o filme que tinha que ganhar? Ou foi, assim, um resultado que poderia pedir que o VAR entrasse para revisar? Bom, antes de mais nada, desculpa a demora aí, me atrapalhei para chegar aqui, mas consegui pegar uma parte da resposta da Ivana e do Paulo. Enfim, eu entendo que a pergunta está se referindo ao prêmio da atriz, né? Porque a gente ganhou, o Brasil ganhou o prêmio inédito de Oscar de internacional, melhor filme internacional. Eu assisti quase todos os filmes do Oscar, um pouco pela curiosidade em volta. Eu tenho essa relação de amor e ódio com o Oscar. Como muita gente. Eu acho a festa chata, mas eu gosto da função em volta. A festa é muito chata. É muito chata. Pode ser muito chata, mas também acho é curioso como algumas coisas muito interessantes podem acontecer. Por exemplo, o discurso da atriz que ganhou, a atriz coadjuvante, foi um belo discurso. A Zoe Saldanha. Teve o filme lá do da Palestina também. Para mim foi o momento mais legal do discurso, foi esse legal. Da Palestina, o palestino e um israelense ali se manifestando. Eles já tinham se manifestado em outros prêmios ali, mas conseguiram, né? O filme está estreando hoje na cidade. Ah, é? Olha aí, não sabia. Aliás, Porto Alegre... Sem chão. Porto Alegre falhou aí em relação à Nora. Eu ainda não vi o filme. Eu queria ter visto durante o Carnaval. Eu vi. Não tinha em nenhuma sala em Porto Alegre. O único lugar onde dava para ver aqui no Rio Grande do Sul era em Novo Hamburgo. Eu não quis ir até Novo Hamburgo para ver o filme. Ele resistiu. É que a semana cinematográfica começa toda quinta-feira. Tá, mas, então, às vezes, na quarta-feira, o filme não dobra a semana para usar o jargão. Assim, o filme ganhou 5 Oscars. Bota em cartaz que vai encher de gente. Ele deve voltar, com certeza. E assim, sobre a questão do prêmio de atriz, eu acho o trabalho da Fernanda Torres mais complexo, mas eu gosto muito do Anora. Eu acho... E gosto mais do trabalho dela do que da Demi Moore, por exemplo. Mas a pergunta era também se o Ainda Estou Aqui deveria ganhar o melhor filme em categoria geral, e não só internacional. Isso era talvez um delírio brasileiro, né? Que, mesmo que eu ache... Não é o meu filme favorito entre aquele grupo ali. Talvez eu goste mais do Anora e até do Conclave, que é um filme caretão, mas muito bem feito. Gente, eu quero ser um pouco herege, pessoal. Na categoria, por mais que eu adore, e eu assisti em novembro, o Ainda Estou Aqui, e ainda fui assistir outras vezes, né? Na medida que eu não tinha nada para fazer e tinha ar-condicionado na sala, eu disse, eu vou ver Ainda Estou Aqui. Mas eu diria que na competição, eu vi ontem, só consegui ver ontem, o melhor filme. Eu vi Flow. A animação da Letônia. É uma graça. É um filme sem seres humanos, sem diálogos, mas de uma profunda humanidade. Né? Então, é claro que o desempenho, por exemplo, da Fernanda Torres, e eu digo que aquela segunda cena da sorveteria, em que ela faz aquele olhar de resignação, né? Aquele olhar ali é um olhar que
Talvez seja a melhor Olha, cena Esse Paulo, da olhar do temporada. cinema, Paulo, Fernanda. não, isso que eu ia dizer. Eu não me lembro eu, disso. como eu não sou um técnico, né? Eu sou um jornalista e que amo cinema. Faça as perguntas, moço. Não, eu quero dizer assim, a impressão assim, ó, para mim, a atriz que ganha a Nora, ela faz um bom papel, mas ela é mais ou menos aquela história dos grandes cantores dos anos 40 no Brasil, que todos tinham que cantar fazendo vozeirão e esticando a voz. Ela trabalha o exagero o filme inteiro. Sim. Ela é histérica o filme inteiro. E parece que o diretor incentiva isso, porque a todo momento eles vão num local, é todo mundo falando ao mesmo tempo. Vão em outro, Mas, todo mundo falando ao gente, mesmo tempo. Sabe? É uma fazer coisa aqui que a advogada do filme, porque é uma comédia escrachada, tem momentos de pastelão o filme. Às vezes fica muito difícil até fazer a comparação, né, de uma atriz que está numa comédia leve, o tempo inteiro, como eu digo, trabalha com clichê, né? O russo é um clichê, ela é isso, uma Cinderela, é um frescor naquele mundo de interesses, sexo, riqueza. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Ela está muito bem encaixada no filme, E né? tem os russos Mas como de vilão fato, você sempre, tem né? razão. Os russos como vilão. Mas não tem dúvida, assim, eu acho que assim, pegar a atuação isolada, eu não tenho a menor dúvida que a Fernanda Torres tinha uma atuação muito mais interessante. Agora, o filme e o diretor, ele fez um outro filme também incrível, chamado Tangerine. Não sei se vocês viram, estava no Sim. MUBI, totalmente experimental. Ele trabalha com esse tema, né, dos trabalhadores sexuais, imigrantes. Então, ele tem Sempre uma trabalhando pegada à margem, muito né, Ivana? experimental. Sempre trabalhando as pessoas que estão na margem. Não. Enfim, então a Nora está ali, mas não, ela é uma peça da engrenagem de um filme que funciona muito bem, né? E a crítica, Ivana, Milton, Paulo, que está sendo feita principalmente por mulheres, de que ganhou a novinha. A Fernanda e a Demi Moore não ganharam porque, apesar do filme A Substância ser um filme sobre etarismo, Hollywood gosta mesmo é das novinhas. Olha, procede. Eu tendo a ver como, de fato, como eu falei, é o filme que premia aquele filme mais padrão, comédia, leve, engraçado. A menina de 25 anos está sendo apresentada para a indústria hollywoodiana. Não tenho a menor dúvida. O Substância é um filme bem estranho, né? Porque ele é contra o etarismo, mas é um filme que o maior medo do espectador é envelhecer. Você fica com pavor da velhice vendo aquele filme. Um filme etarista, anti-etarista, né? Eu falei que socorro! É escatológico também. Né? No final, envelheceu um horror. Bom, eu vi um filme que eu quero fazer a pergunta para vocês que são cinéfilos, que são especialistas. Eu já trabalhei muito cobrindo festival de cinema, mas eu sou simplesmente um observador externo. Nunca me senti um cinéfilo. Eu vi um filme que a minha pergunta é bem simples. Por que alguém faz um filme como aquele? Algumas vezes porque A tem a Garota oportunidade da Agulha. de fazê-lo. A Garota da Agulha. Por que alguém faz um filme como aquele? Eu não vi o filme. O filme Sei o é que da Dinamarca, né? Então tem toda uma história por trás, enfim, de tradições dentro do próprio cinema dinamarquês, desde os tempos de Asta Nielsen, de antes da Primeira Guerra. A indústria cinematográfica dinamarquesa era uma das maiores no início do século, antes da Primeira Guerra Mundial. Aí veio a guerra, a produção era tudo à base de película, de nitrato, e essas indústrias começaram a desaparecer, ou pelo menos ficaram muito atrasadas em relação ao avanço de Hollywood, que começa em 1913. Então eu estou te dando uma perspectiva de indústria. Mas no meio de tudo isso, Dani Mazzilli, a nossa chefona da cinefilia. Mas onde eu quero chegar? Seja bem-vinda, Dani. Muitas vezes você faz um filme atendendo a sua tradição, sua história, da sua cinematografia. E às vezes a gente que é de uma cinematografia completamente diferente, a gente está falando da Garota da Agulha. É um filme, a história é algo completamente inesperado. É uma história de uma assassina de bebês. É um pacote de crueldades. Quando a gente pensa assim que terminaram todas as crueldades, tem mais 2, 3, 4, 5. Mas eu não consigo entender assim, tá bom, pegou da página policial, contou que era um delírio
Era uma coisa cruel atrás da outra, contou tudo, e aí fica no final, tá, mas e daí? Ah, tem gente cruel na humanidade. Mas, peraí, Juremi, o filme não é um caso, não é polícia, o filme não tem que resolver o problema da personagem. Mas, gente, esse filme, ele tem uma questão muito interessante, porque é um exercício de estilo, preto e branco, depois vai entrando na cor, totalmente baseado também na linguagem de cinema mudo. Ali tem tudo, né? Tem uma quantidade gigantesca de referências à história do cinema, chegada do trem, a estação, assim. Sim, então, ele é um preciosismo, né? E aquele visual todo hiper elaborado, como você falou, de fato, com uma questão terrível. E que tem uma questão feminista ali. Vamos lá, vamos politizar o filme. As mulheres que não querem seus filhos e filhas, que vão doar, que vão se livrar. E ela realiza um desejo dessa maternidade cruel, a maternidade cruel. Não quero esse filho ou essa filha. É indesejável. Só que ela mata. As mães só querem mandar para o orfanato. E aquela mulher é quase que um inconsciente que diz, olha, você quer se livrar mesmo? Então eu vou matar as crianças. É horrível. Mas psicanaliticamente falando e feministamente falando, é um filme super político. Diz, a maternidade não é esse negócio, não. Não, eu odiei o filme. Eu jurei para mim assim, eu não preciso ver filmes como esse. Deixa eu botar na roda a Dani aqui. Me faz mal. Daniela Mazzilli, que é diretora da Cinemateca Capitólio. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que alegria estar nessa mesa aqui com pessoas tão especiais do nosso cinema. Dá a tua primeira impressão do Oscar aí, do resultado, achasse justo, gostaste? Para te ser bem sincera, eu não gostei. Eu, particularmente, a Nora não é um filme que me conquistou, que eu tenha gostado, que tenha... né? Mas aí a gente também está falando de gosto, e o gosto é muito mais do que qualquer coisa, né? Cada um vai ter os seus preferidos e suas preferidas. No caso, a Nora não me conquistou. O Capitólio estava assim na noite do Oscar como numa daquelas noites de final de Copa do Mundo, todo mundo lá torcendo. Como é que foi a ideia de organizar essa torcida? Na verdade, a gente já estava sentindo, né, que a gente precisava ter esse lugar de encontro, porque o clima de Copa do Mundo já estava reverberando desde fevereiro, né? Quando saiu a lista dos indicados, estava todo mundo assim, como é que vai ser? E uma mobilização muito grande, e a gente entendeu que era o momento da gente abrir as portas e realmente fazer essa torcida mesmo. Eu acho que é importante a gente colocar o cinema e o cinema brasileiro no centro dessa discussão, no centro das comemorações. Eu acho que, acima de tudo, a gente está ressignificando o espaço do cinema brasileiro, embora seja uma competição internacional que tenha muitas questões aí que nos atravessam, é importante... Não para a gente que vive já tem esse carinho pelo cinema brasileiro, mas eu acho que para a população, de uma forma geral, de se reencontrar na tela do cinema. Então, eu acho que o Capitólio ele procurou, nesse momento, ser esse lugar de encontro. O Capitólio é muito legal. Ficou legal. Ficou muito legal. Agora, Juremir, sobre o Ainda Estou Aqui, um troço que eu queria trazer para vocês, onde é que nós torcemos muito pelo Quatrilho, pelo Central do Brasil. Mas, cara, a Rede Globo, por exemplo, está transmitindo, tá, Jeremy? Aí dá o resultado, Ainda Estou Aqui. Isso aqui que diz a apresentadora logo depois. E vamos da Salvador, direto do Pelourinho. E aí tem uma galera. E vamos para o Rio de Janeiro, da Samboia e da galera. Mas tu viste, a nação inteira dançou durante 3 dias por causa da vitória. Sensacional isso. Eu nunca tinha visto isso em torno de um filme, cara. Basta dizer o seguinte, a Globo não transmitiu o Carnaval do Rio de Janeiro para o país inteiro para transmitir o Oscar. Cortou o Carnaval. Quer demonstração maior da importância dada? Exatamente. Nossa, trabalharam o produto de maneira mais adequada, mais do que a expectativa. Agora, confessem, ficou uma pontinha de frustração. A expectativa foi colocada tão alto que não ganhar melhor filme ficou ganhamos o 3º lugar. Não. Para mim, a maior frustração foi da Fernanda Torres. Eu nunca achei também. Para mim, a Fernanda foi a maior decepção. Bem informado. Eu acho que a Fernanda Torres... Mas é que assim, Juremir, você imagina, são mais de 10 mil votantes, a grande maioria americana. Isso. Tem uma parte importante que não viu ainda. Claro. Ainda. O fato dela ter ganho o Globo de Ouro, que a Fernanda Torres ganhou, o Globo de Ouro fez com que mais gente tivesse visto e que o filme pudesse ter ido
nessas outras categorias, né? Professor, só um parênteses, foram pouco mais de 2 mil votos que eu li para o melhor filme internacional, quando o quórum é superior a 10 mil. Sim. Mas disse que o total de votantes, que mostrou que muitos foram pouco mais de 2 mil. Isso, as pessoas acabam não Enquanto no melhor filme teve mais de 10 mil votos. Exato. Não votam em algumas categorias, né? Então, assim, tu imagina, mesmo que a gente considere mesmo que a gente considere o Anora como um filme independente, um cineasta interessante, que eu concordo tudo, e acho que inclusive não é o melhor filme dele, mas para mim é dos 3 melhores filmes ali. Teve mais gente ali vendo o filme. Agora tem uma coisa que as pessoas são diferentes, é uma tendência que se forma naquele momento, né? O Oscar tem isso, assim. Em novembro, se fosse em novembro, o Emília Pérez ia ganhar. Entende? Despencou. Muita coisa aconteceu a nosso favor e contra o Emília Pérez de dezembro para cá. Então, essas coisas acontecem. Em dezembro, se tu lia os especialistas em Oscar, eu não sou especialista em Oscar, mas eu gosto de ler alguns, o Conclave estava entre os favoritos. O filme foi se apagando aos poucos. Sim. Eu gostei desse filme. Foi o que eu mais gostei, fora do Ainda Estou Aqui. É bem bom. Eu gosto do Conclave, do Anora, do Ainda Estou Aqui. E vou dizer que o do Bob Dylan eu fui ver para não gostar, que eu acho um chato aquele ator, e saí gostando razoavelmente do filme. Fosse com uma meta e não alcançou a meta. Não, esse guri é chato, não vai fazer jus ao Bob Dylan, e no final o filme é bem interessante. Agora sim, nessa torcida organizada, eu acho que é importante a gente trazer aqui um elemento que são as redes sociais, né? Porque eu acho que teve isso, claro, a Globo, né? A Globo, ela está dentro da produção do filme, né, apoiadora, etc. É Globo Filme, junto com a Sony. Então, teve a campanha internacional, que foi a maior campanha de qualquer filme brasileiro no exterior, né, uma campanha cara, importante, importantíssima. Aí a gente vê a importância da campanha, mas as redes sociais também esquentaram demais, muito, né, essa torcida, até a ponto de um exagero, né? Aqueles bullying de cancelamento do Emília Pérez, falar mal e xingar a atriz, né? Desqualificar a Nora, aí já é um comportamento Professora, meio massivo, estranho. A sorte da que ganhou o Oscar é que ela não tem rede social, a melhor atriz. Exatamente. Então, senão os brasileiros iriam dizer olá, né? Eu acho que é importante, né? Nós viramos uma militância digital global. A página do Oscar fechou a página para o Brasil, com medo dos comentários. Então, assim, eu acho que teve esse lado, né? Pelourinho, do cinema, que foi maravilhoso, e teve esse fenômeno de redes também, que foi importante. Daniela. Fala, Dani. Não, que eu acho que é importante a gente falar também que isso mostra o poder do Brasil nessa relação com as redes sociais, né? Na verdade, nós somos um dos países, acho que primeiro ou segundo, que mais utiliza as redes sociais. E aí a gente mostra para o mundo o nosso poder, que é o nosso famoso soft power, né? Eu acho que aí também o mundo vai Olha o nosso tamanho, olha tipo o nosso assim, né? tamanho, e não é à toa que, né, os comentários na rede, no perfil do Oscar, do próprio Globo de Ouro, e isso vai ser levado em consideração daqui para frente, como que se posiciona o produto brasileiro, o conceito de Brasil dentro de todas as redes internacionais, né? Agora, tem um componente também interessante, que é a competição. Alguém disse, que a Ivana é carnavalesca, estava na Sapucaí ontem, alguém disse, mas por que as escolas ficam competindo? Por que tem competição? Por que não simplesmente desfila, todo mundo comemora, não fica subindo e descendo? Mas as pessoas gostam de competir. E os brasileiros gostam de ganhar. O Oscar ficou interessante porque a gente podia ganhar. Senão ninguém ia querer ficar olhando aquela cerimônia escolar. Tem um brasileiro e o cara com chance sobe de lá ganhar. para dizer quero dedicar a minha mãe, a minha avó, ao meu tio, ao meu neto, ao meu cachorro. Mas é que isso também nasce também quando a gente vai falar de mídia, televisão e o próprio futebol.
Na verdade, tem uma parábola ótima no México, que na verdade a Televisa comprou e fez um time para existir, né, lá o Grenal, para transmitirem na televisão. E isso dava mídia, isso dava Ibope, e isso vendia. Então, na verdade, a gente está falando aí sobre consumo básico de como que nasce, né, a televisão. Mas sabe o que é? Eu fiquei preocupada um pouco assim, com essa importação para o melhor e para o pior desse comportamento futebolístico, entendeu? Que assim, bom, é tudo ou nada, é meu time, ou a gente lincha. Então, assim, Nós tanto contra para eles. a onda de amor, né? Onda de reconhecimento, quanto para a onda do que eu brigo que é o ódio-ativismo, né? Então nós entramos com tudo nesses sentimentos, né? Da torcida. Eu queria falar Agora, pouco. só para ter uma diferença do relação ao futebol, que é a minha área, que essa é a minha área, né? No futebol, se tu não ganha, tu é um perdedor e tá derrotado pro Brasil. Tu tá liquidado. Vice-campeonato não conta. Vice-campeonato é o último. É o campeão dos perdedores. Aqui não. Aqui no cinema aconteceu o contrário. Nos roubaram, entendeu? O VAR não viu direito, entendeu? O Brasil sentiu brabos com aquele... Então tem uma reação também um pouco diferente. Só... Fala, Paulo. Lembrar o seguinte, que os 10 mil, um pouco menos, um pouco mais, isso vai variando, dos 10 mil votantes do colégio eleitoral da Academia de Hollywood, 4 a 5 mil são atores e atrizes. Então, a tendência de uma atriz ou um ator estrangeiro ganhar um prêmio, seja coadjuvância ou principal, é muito pequeno. Sim. Ali há muito bairrismo, porque as pessoas são os colegas que trabalham ali no dia a dia, né? Então, é a gente votar naquela pessoa que a gente vê quase toda semana, né? Então, do que ver uma pessoa que tu viu nos últimos meses, Claro. que foi a campanha da Fernanda Torres. Então, era muito difícil ela ser eleita, eu já estou falando em termos eleitorais mesmo, eleita a melhor atriz da temporada. A Fernanda, tudo bem, tinha essa dificuldade. E a Demi Moore, por que ela não ganhou? Pois é, aí vem a disputa. Eu costumo dizer que o Oscar é um prêmio honesto, porque os eleitores votam honestamente em quem eles acreditam. Até sem ver o filme. Até sem ver o filme. Né? Mas é um prêmio injusto, porque quem ganha não precisa ser o melhor candidato, às vezes mas sempre ganha a melhor campanha. Até porque se não ganhar, não é a melhor campanha. Esse truísmo vale. Mas surgiu, surgiu como zebra o nome dela, né? Ninguém esperava. A disputa desse ano da melhor atriz foi sintomático. Foram várias as narrativas. Teve a narrativa da Cynthia Erivo, que é a mulher negra que canta, que faz a anti-heroína, que vai ser a vilã no Mágico de Oz. Eu achei que ela ia ganhar, porque muito poucos negros foram premiados. Excelente atriz, enfim, melhor ainda cantora. Tu tinha essa narrativa. Tu tinha a narrativa da Carla Sofia Gascon, que estava desenhando-se ser a campeã, até haver essa debacle, né? Tu tinha a narrativa do etarismo pela Demi Moore, alguém que está há 45 anos trabalhando na indústria, que chegou a ser a atriz mais bem paga da indústria, e depois entrou em decadência e estava fazendo aquilo que os americanos adoram, que é o chamado comeback, a volta por cima. Tu tinha a narrativa da Fernanda Torres, que é a minha mãe, há 26 anos, veio aqui, agora eu estou chegando. Tem uma narrativa muito afetiva, muito forte nesse ponto. E tu tinha a narrativa vencedora, é aquela, vamos apostar numa atriz que pode se tornar estrela durante os próximos 40 anos. Isso serviu para Gwyneth Paltrow, que ganhou da Montenegro. Isso serviu para Jennifer Lawrence. Tematicamente falando, a Nora é o filme tem a temática mais convencional. Como eu disse, convencional. É uma linda mulher do lado pervertido, assim. Milton, por favor. Com muita pimenta, né, Ivan? Eu não gosto dessa comparação com a Linda Mulher. Eu acho que ela tem um filme parece que vai ser uma Linda Mulher e ele vira outra coisa.
Ele vira uma comédia maluca e depois vai mudando o Depois tom ele vai ficando dele. mais dramático. O final é muito triste, eu acho que a cena final é muito Eu acho triste. que a melhor cena do filme para mim é a final. Eu acho que o Diz filme alguma coisa pra mim, é a ele cena cai, final. ele acaba num nível muito grande. E é claro, Milton, aí ele deixa de ser ter correspondência com a Linda Mulher, ele vai para o outro lado. Mas eu acho que formalmente ele não tem nada a ver com a Linda Mulher. Ele é um filme que aposta. Nem gosto de todas as apostas formais dele, mas ele aposta na improvisação, na câmera na mão, em Aquela elipses câmera é mais incrível, uma câmera enlouquecida, soltas. maravilhosa. Caiu a conexão. Caiu a conexão. Bom, Nós vamos vamos seguindo Não, nós Não, aqui. caiu a Foi aí, A gente. televisão. Voltou. O pessoal já resolveu. Mas lá. só para voltar para essa questão, eu não compro essa questão, e eu vou querer me explicar, tá? Por Claro, favor. à vontade. Eu não compro essa história do etarismo. Assim, porque, assim, não há dúvidas que há um etarismo forte em Hollywood que atinge as mulheres. Eu não coloco isso em questionamento. Agora, se você pegar as últimas ganhadoras do Oscar, duas coisas. Se pegar as últimas ganhadoras do Oscar, a média, eu vi ontem, alguém fez esse levantamento, é 46,6 anos. É alta. Então você tem a atriz que fez o Nomadland, tu Frances fez McDormand. a Michelle Yeoh, as duas com mais de 60. Então, assim, eventualmente vão ser atrizes mais velhas, eventualmente vão ser atrizes mais novas que vão ganhar. Porque porque é um etarismo em relação a Demi Moore, eu acho, eu não gosto da substância, acho corajoso o que a Demi Moore fez, mas eu prefiro a interpretação da menina. Não voto no Oscar, não interessa muito isso. E agora, eu sempre me lembro, assim, a Fernanda Torres ganhou o prêmio em Cannes com 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade. Sim, é verdade. Então, assim, eu fico pensando, assim, Bom, esse mas discurso Cannes é Cannes, em não relação... é Hollywood. É uma outra coisa, Professor, naquela época a expressão etarismo não estava na moda. Não, Então nós vamos pelo ninguém, que interessa não agora. se falava diretamente. E não nos servia também como argumento favorável ao Brasil, entendeu? Sim, essa é a questão. Acho que chegou no ponto. Exatamente. A Ivana Agora já é tinha certo. falado. Então- Esse ufanismo tomou as Claro. redes para o pior e pro... Ontem eu vi uma paródia no Carnaval de Rua, acho que no Rio de Janeiro, que era Se Você Fosse Sincera, Isso. a Nora. Devolvi o nosso prêmio agora. Isso é muito divertido. Esse tipo de coisa é muito divertido. É Brasil isso puro. puro Agora, Brasil, né? tinha Que bom, que ataques à atriz da Nora Não, que eram bizarros, assim. Mas ela não tem era rede coisa- social, não leu. O ódio-ativismo. Eu queria saber uma coisa de Radioativismo vocês. total. Vocês acham que esse engajamento todo do povo brasileiro em torno do filme tem só a ver de ser um filme brasileiro que pode ganhar? É. Ou o conteúdo do que ele trata também engajou mais ainda o filme? Daniela. Fazer a Daniela falar aqui, sim, Zé. Ela fica quietinha aqui Sim, senhor, nesse chefe. canto. Acho que é um conjunto de fatores, né? Eu acho que é o momento que o filme foi lançado, eu acho que é uma campanha, eu acho que é o uso das redes sociais, ele é um conjunto da ópera e o tema. Eu acho que ele consegue, numa obra, juntar muitas coisas que estavam atravessando o Brasil neste momento. Eu acho que se ele fosse lançado há 2 anos atrás, talvez ele não tivesse o efeito que ele teve esse ano. Então, assim, eu acho que é o tempo certo, na hora certa. Acho que não tem como a gente pensar diferente, que ele é um filme que achou o tempo correto de encontrar o público. Eu fiquei imaginando se pensado. esse filme fosse lançado na era bolsonarista. Esse filme ia ser escrachado, Execrado, né? né? O Walter disse que não seria Execrado. lançado. Não seria possível, né? Então, assim, você tem toda a razão. Assim, é o momento em que nós praticamente vivemos um segundo golpe, quase, né? Então, isso está muito fresco, muito emocionalmente, afetivamente. E o filme tem uma coisa que eu acho extraordinária, gente, é porque ele transforma esse grupo de esquerda, o Rubem Paiva, a Eunice, né? Ele trabalha com a ideia de família, que é a coisa que a extrema-direita mais coloca como acima de tudo, né? Como valor. E ele acaba com a ideia de subversivo, comunista. Todos os clichês da esquerda são desconstruídos nesse filme. Isso, gente, eu acho que assim, é um serviço que o Walter Salles fez para o imaginário brasileiro.
É uma família Então, muito legal, né? Todo mundo vê aquela família. Todo mundo isso. queria ser Dona vizinho dela. Ascão. Cara, o Rubem Paiva é o pai que todo mundo queria ter. Opa. Né? Se foi de novo. Tem um discurso... Milton, pra ti, o que? Isso é uma sabotagem bolsonarista. O Poxa. conteúdo engajou? Teve alguma força maior no engajamento? Do Ainda Estou Aqui, com Sim, certeza. porque a gente está dizendo, a gente torce muito porque é brasileiro, mas Sim. não só o fato de ser brasileiro, do que ele está tratando, pelo contexto, ele ganhou mais força, tu acha? Sim, acho que sim. Acho que a Dani e a Ivana já tinham chegado no ponto mesmo. Esse é um filme... Eu tenho várias coisas do filme que eu questiono. Acho que politicamente ele poderia ser um pouquinho melhor ali. A parte em São Paulo eu acho esquisita, narrativamente falando. Na segunda vez que eu vi até gostei mais, mas mesmo assim... Agora, é isso, no momento que você traz a questão política no seio de uma família, você... Primeiro, digamos, a ala mais progressista que estava vendo o filme já vai simpática pelo tema, pela história do Rubens Paiva, que era conhecida, etc, etc. A da Eunice menos, né? Mas a do Rubens Paiva era. E você dá um nó na cabeça de outros que não são progressistas e vão ver o filme. Eu disse, mas eu estou gostando dessa família, né? Eu vou dizer, gente, eu tenho gente na minha família que não é tão progressista e que adorou o filme. E que ficou assim, pô, o que está acontecendo, né? Então, teve lá o povo de direita que quis boicotar, teve isso, né? Mas não foi suficiente para barrar a comoção do filme, que começou lá com um prêmio, ele foi se estendendo. As redes sociais têm um papel. Todos os outros exemplos que tu deu, primeiro que eu acho que ele é melhor do que o Quatrilho. Eu gosto muito do Central do Brasil, né? Mas os outros filmes, acho que Central do Brasil, na época, teve uma comoção parecida, mas ele veio com uma história de galgando simpatias muito mais, talvez mais poderosa do que, pelo que eu lembro. E as redes sociais, um papel fundamental. Nada como ter um herói e ter um bom antagonista. A direita Exato. também ajudou Ajudou. Ajudou com as suas notas, suas denúncias de que é uma peça comunista e tudo isso ajuda. Não, e eu acho que a gente também tem que falar do papel da Fernanda Torres e do Selton Mello na construção da narrativa desse filme, também junto à criação desses personagens próprio para as redes sociais. E aí a gente está falando também das construções prévias, né, de todos os programas que eles fizeram antes na comédia. Então, essa popularidade transforma também, embora o filme não tenha nascido talvez com esse intuito de ser popular, que eu acho que também ninguém imaginava que ia fazer 5 milhões de espectadores, eles não imaginavam isso. Eu acho que aí entra também as personas que fizeram parte desse filme. Por isso que eu digo assim, é um conjunto muito único. Não é receita de bolo. Agora, muito tem se falado, especialmente o Walter Salles tem falado, no quanto isso vai contribuir para o cinema brasileiro, no sentido de uma alavancagem do cinema brasileiro, de ver o cinema brasileiro de outra maneira lá fora e de novos shows. Isso vai acontecer ou é, digamos assim, uma estrela solitária? Esse deu certo, teve tudo isso, vem mais por aí? Estou babando aqui para te responder. Então vai lá. Eu acho que um dos problemas do cinema brasileiro como indústria, até porque nós tivemos, por exemplo, 4 anos numa administração muito hostil à produção de audiovisual nacional, é a continuidade. Então, nós tivemos um grande sucesso esse ano. Ótimo. Nós tivemos, num dado momento, em termos comerciais, 5 milhões de espectadores para Ainda Estou Aqui, 4 milhões de espectadores para Auto da Compadecida 2, quase 1 milhão de espectadores para o filme do Chico Bento. Numa dada semana, os filmes mais vistos no mercado brasileiro, e eu uso com ironia a expressão mercado brasileiro de cinema, foram filmes brasileiros, por incrível que pareça. No Brasil, historicamente, 10% do mercado interno vai para filmes do Brasil. Outros 10%, aquilo que a gente chamaria de mundo. E 80% para Hollywood. Portanto, se 80% vai para uma cinematografia, nós não temos um mercado brasileiro de cinema, nós temos um mercado hollywoodiano de cinema no Brasil, em que o filme brasileiro é um filme estrangeiro. É um gênero.
tem comédia, tem drama e tem filme brasileiro. Étnico, cinema étnico. Um cinema étnico. Então, continuidade é fundamental. E eu comparo esse Oscar, e é uma comparação ainda no calor, deixa isso gravado, se eu tiver que me arrepender, eu vou me arrepender, eu vou exagerar, sim. Ele me parece tão histórico quanto o soco no ar do Pelé em 1958. Nossa. Nós quebramos uma barreira psicológica. Ou seja, um dos problemas que eu vejo na cultura brasileira é essa necessidade absurda de validação do estrangeiro. A gente não entende nada de skate, aí nós temos uma menina maravilhosa, campeã mundial, campeã olímpica, aí tu vem no táxi, o cara te ensina como se deve pilotar uma prancha de skate. É por isso que eu também vou cometer um exagero. Né? Então, o embalo com o filme, o encantamento com o filme no Oscar, seria o mesmo se fosse o Chico Bento. Vamos exagerar. Seria porque o que o Brasil quer é ganhar e ser reconhecido lá fora. A vitória. O bom de ter um filme que é fundamentalmente artístico, que tem uma reconstituição de época maravilhosa, para a nossa geração, eu me transportei para aquele filme ali, porque eu visitei o Rio de Janeiro com meus pais, visitando parentes que moravam na época lá no Rio de Janeiro, um pouco depois dessa época. Eu tive o efeito de encantamento. Eu entrei no filme como uma criança. Eu morava nessa época lá quando criança. Sabe? Então... A única pessoa feliz aqui é a Ivana, que mora lá ainda. Eu assisti aquele filme não como um espectador, Minha mãe mas olhou o como um filme figurante comigo e lembrou dos lugares, tudo. Né? Eu olhava filme, aquilo e disse, eu estava ali. Eu estava Gente, ali. o filme Eu é era tão um bom. gurizinho branquinho. Eu quero dizer que discordo do meu partner aqui, o Juremir. Para mim, o conteúdo do filme é relevante, faz muita diferença. É evidente Não, que, mas como olha só, a Dani antes de disse, entrar- é o filme certo no momento certo. Mas E assim, ó, continuidade é tão bom. fundamental. Só para lembrar, no momento certo, no Brasil e talvez, né, até lá nos Estados Unidos, onde a gente tem lá o Trump querendo também com ideias, né, bom, não precisamos desenvolver, mas onde a academia a todo instante se manifesta contrária à administração dele. E tem um filme que fala exatamente sobre autoritarismo, sobre essas coisas. Ivana, desculpa. Não, mas eu ia falar só que o filme é tão bom em relação a Rio de Janeiro, inclusive, que ele vem de uma imagem inicial do Rio de Janeiro ao paraíso, né? Que né? Perfeito. Aquele Leblon, aquela praia. Então, assim, o filme tem um impacto inicial no imaginário global, até turístico. Impressionante. Como a gente viu lá no Orfeu do Carnaval, os filmes, enfim, célebres, que colocaram o Brasil, essa imagem do Rio no mundo. Mas eu queria dizer que concordo com a fala que você fez sobre o soco no ar em termos, porque tem um impacto no imaginário que eu acho que é um pouco difícil da gente contabilizar, esse soco no ar, sabe? Esse impacto no imaginário, de fato, ele é gigante, é gigantesco. Aí eu fico me perguntando se teremos o quê? Política pública para divulgar os filmes no exterior, né? Porque é caríssimo a campanha. Ou seja, essa continuidade toda que você trouxe. Outra coisa, política de taxar o streaming, porque, enfim, as pessoas não vão ao cinema, né? Vão muito menos ao cinema. Eu adoro cinema, busco cinema, mas o negócio do audiovisual hoje não é o cinema de rua, os cineclubes. Está no Congresso, né, professora? Então, parado. Pois é. O projeto está lá parado. E isso é o novo, a reserva de cota, né? Cota de tela, né? Ou seja, se a gente não muda coisas muito estruturantes, é difícil ter essa. O Brasil é incrível. Futebol, você tem um campinho de várzea em qualquer lugar, né? Você anda mas meio da estrada tem uns meninos jogando futebol num campinho de várzea. E no cinema, né? Onde é o campinho de várzea do cinema? Para chegar nessa São os clubes de cinema. Sabe que a gente está resistindo. Muito bom. Olha a aí. Fernanda Torres, Dani, falou numa das entrevistas sobre isso que disse a Ivana, de legalizar logo a questão do streaming. Né? Talvez o filme também dê força até para isso. O Lula já mandou um recado que quer receber todo o elenco lá, quem sabe no dia da recepção, o presidente, quem sabe nos ajuda aqui e tal. Eu acho que também pode impulsionar, porque, por exemplo, já abriu, né, o STF está abrindo agora um precedente sobre a questão da lei da anistia, no sentido daqueles desaparecidos que estão até hoje desaparecidos. Sim, que né? pelo menos ocultação de cadáver, né? Como é que se diz? Falei, isso as não prescreveu. certidões de óbito, né?
Né? Então, tem algumas cenas ali que eu lembro, eu era criança, eu não trabalhava, mas quando eu enchia muito o saco da minha mãe, a minha mãe me mandava para o trabalho do pai. E tem cenas ali que a Eunice Paiva vai tentar retirar o dinheiro no banco, e tem toda uma legislação, e tem todas aquelas notas de 100 cruzeiros, que era do Marechal Deodoro, que o pai, de vez em quando, dizia assim, olha, vai testar. Ele fechava um cofre e ele me mandava abrir o cofre. Eu não conseguia abrir, mas eu ficava quieto. Né? Então, era assim que o pai me cuidava, na falta de babá. Né? E o que eu quero dizer é que determinadas cenas ali, eu dizia, eu estou ali naquela cena, eu sou figurante daquela cena. Sim, mas assim, mas aí tem uma Né? outra coisa. Nós brasileiros nos identificamos, mas os estrangeiros se acham ali? E eu acho que aí, para começar, e eu adoro aquele olhar, o olhar da Fernanda Torres, aquele olhar de resignação. Eu tenho que, assim, advogado do diabo, puxar um outro lado. Na assim, segunda cena da sorveteria. Que aí eles, na assim, primeira cena vai o eu Paiva, na segunda cena não está. Outra leitura é assim, o filme cresceu enormemente porque teve uma máquina poderosa para alavancá-lo. É um filme da Globoplay. Converge. É um filme distribuído pela Sony. É um filme de um cineasta milionário que transita por toda parte. Desde o primeiro dia, o filme teve divulgação no Jornal Nacional, em tudo quanto é lugar. Isso ajuda ou não ajuda, Daniela? Não, sem dúvida ajuda, mas eu acho que também a Eu gente ia não dizer pode assim, achar que só dinheiro resolve nossos É. problemas, né? A gente também não pode esquecer das qualidades artísticas em torno do filme, de todo o cuidado na reconstrução dessa questão de época, o próprio posicionamento do Rio de Janeiro, muito respeitoso, e isso, na verdade, também a gente está falando sobre a construção de um filme como um todo, né? Acho que, obviamente, tu ser milionário e fazer um filme deve ser bastante divertido. Todo milionário da elite... Bem mais confortável, a palavra ótima, bastante Dá para pagar a janta para todo o Rosane, elenco. se todo milionário da elite brasileira fizesse um filme tivesse desse, um comportamento, eu acho que a gente estaria ótimo. uma consciência social do Walter, porque não é o que Seria acontece. incrível. Ele não representa a elite brasileira. Lógico. Né? Ele tem um Mas a dinheiro família fantástico. dele, né? Exatamente. A Ivana já deve ter jantado com o Walter. A Ivana, crítica influente. Olha só. O que eu quero saber é o seguinte, quando a gente janta com o Walter, a gente tenta pagar a conta ou não? Não, né? Eu acho que a gente pode fazer um gesto. Bem devagarinho. Gente, a casa dos meninos, Instituto Moreira Salles, era a casa. Toda vez que eu vou no Instituto Moreira Salles, eu lembro, caramba, isso aqui era a casa, era a piscina dos meninos. Toda vez que eu entro ali, eu lembro disso. Agora, é interessante que o próprio Walter, eu acho que ele se reposicionou politicamente, no sentido de explicitar, porque ele não falava de temas, né, apesar de fez o filme sobre Che Guevara, mas era sempre um pouco tergiversando. Eu acho que é pela primeira vez que eu estou vendo ele ter uma postura falando da ditadura, falando de tortura. Eu nunca tinha visto esse tipo de posicionamento na boca dele. Eu achei que o filme ajudou ele, o encorajou a tomar posicionamento político mais claro, assim, mais explícito. Né? E agora, Juremir, tem uma coisa que o filme, qualquer pessoa se identifica com o filme é um melodrama narrativo clássico, imagina. Isso. O pai de família é levado, Walter Salles mandou derrubar. gente. Não, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Estava falando sobre o mercado internacional. Eu acho que é um filme melodrama. Melodrama. Tinha cortado, Tinha voltado. caído. Tinha caído. Tinha Não, caído. é que na verdade é justamente sobre isso. A gente está falando de um filme que eu fui agora recentemente para o Festival Internacional de Punta e o filme abriu o festival lá. E era basicamente uma plateia de estrangeiros, ibero-americanos. Interessante isso. E a minha maior questão era assim, eu queria saber o que as pessoas que não são brasileiros Pensavam. foram impactados pelo filme, como, o que gostaram, o que não gostaram. E realmente é um filme que comunica muito bem com os latino-americanos. Então a gente também está falando de um filme que tem todas as questões que comunica diretamente com a nossa história, com a nossa cultura, mas que a forma como ele também é narrado, ele se comunica muito bem com... Era meu medo assim, será que vão entender? Será que vão entender que história é essa do Brasil? É uma história que
basicamente, outros países e outras pessoas desconhecem a história do Brasil, né? A gente não tem... como a gente também não conhece a história de outros lugares, muitas vezes. Então, essa era a maior curiosidade, realmente captura as pessoas. Estamos num bom momento no cinema. Pois é. Em fevereiro, O Último Azul ganhou o 2º prêmio em Berlim, Em né? Berlim, Os prêmios, o Urso de Prata. Ganhamos um prêmio importante, não é o principal prêmio de Hollywood, mas é um filme, não copiamos Parasita, mas O Milton, o melhor filme internacional, beleza. Maio, nós temos possivelmente, né, há chances, né, de o Agente Secreto, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, ser selecionado e, quem sabe, ganhar alguma palma de ouro em Cannes. Ou seja, nós estamos num momento de lua de mel. Inclusive, como eu falei, em termos comerciais, a minha formação é administração, então eu falo muito em termos da economia, da cultura, do cinema. Me parece que nós estamos num momento de lua de mel. O público brasileiro reconheceu Mas o cinema o Milton, brasileiro. eu creio que ele tem alguma Onde é que nós dúvida vamos quanto a chegar? isso. Vamos aproveitar esse momento, e aí eu acho que o Milton vai falar que tem algo a mais, Pois porque nós já tivemos bons momentos antes, e eles acabaram e não O frutificaram. Milton deu 2 vezes um sorriso, assim, dubitativo. Eu em tenho- relação- Eu, tenho como um censor do problema. programa, só para avisar, temos 5 minutos e 30 Sim. segundos ainda. Então, vou ser rápido. Eu tenho um problema, meus alunos dizem, Milton, quando tu não gosta das apresentações, a gente vê na tua sobrancelha. Ou no teu e depois sorriso. eu digo, não, meu rosto estava... Eu não Cara, me eu quero lembro te do dizer que eu discordei. Eu não sou teu aluno, em poucos minutos aqui no programa eu percebi isso. Quando ele não gostava de algo, estava na expressão dele. Não, eu E eu acho, sou o outro que fica. eu acho que tem, eu acho que está num ótimo momento. Não queria nem entrar em muitos detalhes, porque, enfim, respeito muito as trajetórias dos filmes. Eu vi O Último Azul lá em Berlim. É bom? E eu não gostei muito. E o que me mais surpreendeu, eu não vou tecer nenhum comentário, porque eu respeito muito a trajetória do Mascaro e o prêmio que ganhou o filme e tudo. Mas me surpreendeu ler dos amigos jornalistas que estavam cobrindo como foi a recepção do filme, porque lá eu não vi essa recepção. Mas pode ser que eu não tenha circulado nos mesmos espaços. Agora, o que eu acho que a gente está num ótimo momento, tem esse... Será que vamos dar um pulo do gato a mais e conseguir taxar o streaming e realmente criar um ambiente de produção que se perpetue melhor? Isso ninguém sabe dizer. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, na semana passada, uma aluna minha tinha ido atrás do Inocência, que ela não teria ido se ela não tivesse visto o Anderson aqui. E foi muito bonito. E outra aluna estava cantando a música de Juca Chaves, que ela não sabia nem que existia antes de ver. Então, assim, esses efeitos do filme... E vou dizer, né, gente, eu cresci lendo o livro do Marcelo Rubens Paiva, a geração mais nova não sabia muito bem quem era o Marcelo Rubens Paiva. É verdade. Né? Então, mesmo também tem essa coisa de ir atrás dos livros dele. Esse efeito de querer ver mais coisas, acho muito legal. Espero que esses meus alunos também vão ver o filme do Jorge Bodansky, que estava em cartaz no Bancários, agora está na Capitólio, e não estava dando muita gente. Né? Eu espero que isso reverbere bem mais no desejo de ver filmes de outros cineastas que são importantes e ainda estão filmando aqui. Mas não vou reclamar que estamos vivendo num momento bom, porque estamos, né? Tomara que se expanda mais. Nunca falamos tanto de cinema como agora, talvez. Deixa eu aproveitar, a gente está na finaleira. Dani, o que tem lá na Cinemateca, assim, programado para os próximos dias aí? Nossa, a gente está com... É bom a gente falar que a gente está abrindo o mês de março, que Cinemateca Capitólio completando 10 anos. Então, Linda a Cinemateca. Dia 27 é nosso aniversário, então a gente está começando agora com o mês com programações especiais, a mostra da Chantal Ackerman, a gente vai ter uma mostra enorme da Cinemateca Brasileira com clássicos restaurados brasileiros, então aí uma ótima oportunidade das pessoas conhecerem, né, filmes clássicos brasileiros aí recuperados e que essa efervescência, esse desejo pelo cinema brasileiro faça as pessoas quererem visitar a sua história através do cinema, uma programação totalmente gratuita.
Vamos ter aí outras surpresas no decorrer do mês e no decorrer do ano, porque a gente está chamando o ano da Cinemateca Capitólio, né, 10 anos, que é uma conquista, né, para nós aqui do povo gaúcho. E a gente está lá, foi realmente assim uma alegria a gente ter esse dia aí do Oscar. A fila tinha, sei lá, mais de 1.000 pessoas, estava dando quase a volta no quarteirão. Foi uma loucura absoluta. Muito legal. Gente que assim, estava desde as 5 da tarde na fila. A primeira pessoa, imagina, calor de 38 graus em Porto Alegre, o sol. E realmente, assim, as pessoas mobilizadas. É tão bonito, é realmente emocionante. É bonito. Eu acho que, assim, goste, não goste do filme, vá ver para dizer que não gosta, mas, assim, eu acho que esse sentimento de encontrar o amor pelo Brasil através do cinema é muito único. E a gente poder experienciar isso, né? É muito bonito, assim. Acho que a gente tem que estar em festa. Com certeza. Paulo, rapidinho, a gente está estourado. O Clube de Cinema de Porto Alegre, nos diz aí o que está rolando, o que vem pela frente aí. Olha, agora do sábado pela manhã, ao invés de sobrecarregar a Dani, né, a gente sempre combina que a gente visita ela numas sessões, a gente vai ficar incomodando um pouco a Mônica Canitz, que é a presidenta e coordenadora da Cinemateca Paulo Amorim, ali na Casa de Daqui a Cultura. pouquinho vai ter a sala de cinema aqui da PUC. Oba, vamos fazer convênio. Eu adoro fazer convênio. É que o nosso horário sempre é sábado às 10 da manhã. Né? Então, a gente sempre faz uma abertura, né? E, inclusive, se for um filme no próximo, lá na Capitólio, com essa cineasta promissora, essa tal de Chantal Akerman, né? Que é simplesmente hoje considerado o filme que ela fez, né? O filme mais importante da cinematografia, enfim. A Sight and Sound desbancou o Cidadão Kane já há algum tempo. Enfim, o Clube de Cinema está lá. Muito bom. 60, como é que se diz? 60 sessões por ano, R$190 a nossa anuidade. O único problema é um presidente que não para de falar, mas durante a exibição do filme, ele fica quietinho. Ivana Bentes, professora da UFRJ. O Rio de Janeiro continua lindo, professora. Seu recado final aqui. Olha, com todos os problemas. É que nem um filme. O filme é extraordinário, ganha o Oscar, falando de ditadura, ou seja, da diversidade vivemos. Né? Até o filme que ganha o Oscar é com um tema difícil, político. Mas, olha, eu acredito no imaginário. Esses efeitos colaterais em torno do filme, esse desejo de mais cinema. Assim, eu acho que é muito claro que o Brasil tem personagens, histórias, atores extraordinários, interessantes. Né? E eu acho que nesse mercado global chega um momento, né, que você precisa de singularidades. Então, eu acho que nós somos um caldeirão de singularidades e de histórias que podem ir para o streaming, para o cinema, para o Oscar. Então, legal. Enfim. Parabéns para quem teve a ideia aí no Rio de Janeiro de fazer 3 noites de carnaval na Sapucaí. Muito melhor, mais bem distribuído, 4 escolas por noite, sem aquela correria, não precisa terminar de manhã. Não foi por generosidade, vai se ganhar mais, mas é maravilhoso. Muito bom, uma ideia. Eu não consegui adorei. entender por que a noite de terça ficava vazia. Professor, encerramento é teu. Pois é. Quero agradecer a todo mundo aí, que belo time para falar de futebol. Não, para falar de cinema, foi uma maravilha. Obrigado a todo mundo aí, muito legal. Obrigado. Sobre futebol, nem vou dizer, esse programa está indo agora ao sábado, né? Vai hoje, dar Internacional 15 para 6, 3-0. Clássico Grenal. Por isso que eu estou de vermelho e o Juremir de azul, não sei por que isso. Estou disfarçando. Que vocês Eu são tô tentando o Ying e disfarçar. o Yang, né? Eu estou tentando disfarçar. Voltamos semana que vem, gente. Tchau.